Eu tô falando de um sentimento meu e você tá dizendo que não. Eu não tô falando do teu sentimento. Mas eu estou fato falando de eu não querer ganhar mais dinheiro eu estou falando do que a minha família. Não, exato, com licença. Sua? Se eu posso dizer que eu sinto algo e você está dizendo que eu não posso sentir isso. De forma nenhuma. Então, não tô dizendo pera lá, isso. eu estou dizendo que não precisa. Eu já tive momentos na minha vida, não era culpa. Era eu não posso porque eu não posso superar tal coisa. E isso não se referia à culpa. Agora, é preciso ter atenção, porque quando a gente determina coisas muito determinadas, a gente acaba negando a subjetividade do outro que está na frente da gente, porque você começa a achar que o outro tem que se encaixar na minha teoria. Isso não é possível, exato. De forma nenhuma. Não quero que ninguém se encaixe na minha teoria. Então, se uma pessoa olha pra você e diz, não estou me sentindo culpado, e você vai dizer, sim, isto é culpa, você está negando a subjetividade da pessoa. A minha maneira de ver a coisa é a seguinte: culpa é dívida. A pessoa estabelece um padrão do que ela precisa ser ou do que ela não pode ser, como você está colocando, e no momento que ela não atinge isso, não consegue essa performance, ela se sente devedora, se culpa e entra em processos autodestrutivos de autopunição, conforme você mesmo disse agora há pouco. Quem pensa não presta atenção, quem presta atenção não pensa. O pensamento é uma representação que o nosso cérebro produz baseado em experiências sensoriais que a gente tem. De repente eu vejo você tá com o cabelo todo arrepiado. No primeiro momento eu levo um susto, uma intensidade. Pá, que coisa horrorosa! Essa sensação é capturada pelo nosso cérebro e fica uma representação. Qual é? Não posso mais voltar a ter essa sensação de susto, de medo, de aversão. Aí o que a mente da gente faz? Ela organiza um caminho para que eu nunca mais tenha que passar por essa sensação. Ou ao contrário, para que eu vá correndo atrás da sensação mais maravilhosa que eu tive. E toda a minha vida fica pautada nisso, para evitar a dor e para correr atrás do poder, do prazer e de familiaridade. Toda a interpretação que eu vou fazer da vida a partir daí é baseado nesse paradigma. E isso distorce. Então eu tenho aquela sensação maravilhosa que eu consigo conquistar todas as mulheres, porque por um momento eu tive. Aí eu fico perseguindo aquilo. A minha mente, o meu pensamento usa essa referência de como eu vou fazer para conseguir conquistar todas as mulheres. Verdade, eu não conquistar uma. Imediatamente o pensamento surge e fala para mim: você não fez nada direito. Se você tivesse feito direito como eu te mandei, tudo teria dado certo. Ou nada teria dado errado. E essa distorção é a grande responsável pelos grandes sofrimentos da alma humana. O pensamento distorce. Por exemplo, agora eu tenho certeza do que eu estou falando, mas eu não tenho a menor ideia do que é que as pessoas estão ouvindo. Porque cada pessoa ouvirá de acordo com a bagagem que tem, com o nível de escolaridade que tem, com as experiências que viveu. Então, o pensamento nos trai, porque sempre entrará em jogo memória, percepção e linguagem. O pensamento vai ser organizado por memória, são as memórias que eu tenho do que eu vivi, a minha percepção, como eu vejo, como eu ouço o cheiro, minhas percepções sensoriais e a minha linguagem, o quanto eu consigo traduzir isso que me vem. E muitas coisas não são traduzidas. É por isso que a gente tem um inconsciente, que são restos não traduzidos. Cada pessoa vai ouvir de acordo com a organização que a mente dela adquiriu durante a vida, que herdou através da genética dela, ou que as alterações químicas do funcionamento cerebral trazem. Essa organização mental que faz a subjetividade, que cria a individualidade. Cada ser humano se organiza de um jeito. Cada ser humano tem os seus valores. E ele vai medir, enxergar você, te ouvir, não de acordo com o que você está falando, mas de acordo com a organização que ele tem, dele, com as referências. Inconsciente é o fato de você não ter consciência, de você não ter a capacidade de perceber esse funcionamento. A mente é craque nisso daí. Ela se organiza, na imensa maioria das vezes, de uma forma não percebida por nós. Porque a gente não é capaz, a gente não consegue. A gente está preso nas nossas crenças, nos nossos valores, e o fato que está acontecendo, ele fica inacessível. Uma das principais funções do terapeuta é essa, de tentar transformar aquilo que a pessoa não enxerga numa coisa que ele consiga perceber. Isso é a capacidade de ver, de transformar o inconsciente em consciente. Eu vou lá no espelho e começo a falar: preciso ficar bonito. Como é que você quer ficar? Não sei, não tenho ideia.
praia. E lá no inconsciente está marcado para ter mais poder, para ser mais capaz de conquistar mulheres. Porque eu aprendi na minha vida que conquistar mulheres é signo de poder. É só olhar as propagandas de televisão para você ver como de fato é uma representação quase que universal. A gente fica preso nisso, não tem consciência. O sentimento de insegurança é um sentimento inerente do contato do indivíduo com a vida. A vida tem uma característica fundamental, ela é movimento e ela é impermanente. O sentimento de segurança nos é dado quando a gente tem a ilusão de que de alguma forma a gente está controlando alguma coisa. Se a gente for capaz de verdade de entrar em contato com a insegurança, de se permitir sentir ela, não desejar não tê-lo, não fazer questão de ter essa sensação de certeza que eu vou conseguir conquistar tudo, eu vou viver uma experiência transcendental, que é perceber que a insegurança devagar, à medida que eu vou vivenciando a coisa, ela vai diminuindo. Simplesmente aposte. A vida é uma aposta. Eu não tenho certeza de absolutamente nada. Pode ser que a aposta que eu faça dê muito certo, pode ser que dê muito ruim, pode ser que eu sofra muito, pode ser que eu seja muito feliz. A gente começa a ser menos inseguro quando a gente simplesmente se permite apostar. Até porque, inseguro, todos nós, no final das contas, nos sentimos profundamente desamparados. Isso são duas coisas que eu gosto até de imaginar quando eu vejo as pessoas na rua. Gosto de ver as pessoas como se fossem crianças desamparadas, porque é isso que nós somos no final das contas. Também gosto de olhar para as pessoas e ver que no ombro de cada uma há uma cruz. Então a gente sente medo e não dá para não sentir, mas aposta com medo, porque tem coisas na vida que a gente vai fazer com medo mesmo. Então aposte inseguro mesmo, mas aposte. A razão fundamental da timidez é o fato da pessoa ter vergonha do que ela é. Ela, no seu auto-julgamento, classifica alguma característica dela como vergonhosa, como defeituosa, como não passível de ser mostrada para os outros. Isso tudo é inconsciente, viu? Isso é uma coisa que a pessoa vive e não percebe. Se é para fazer uma brincadeira de dar uma solução para o tímido, a melhor forma de vencer a timidez é se assumir. É entender que você é o que você é, que você tem a dificuldade que você tem e que você tem todo o direito de ter a tua dificuldade. Você tem todo o direito de exercer a sua cidadania sendo aquilo que você é. Lógico que você pode se esforçar para melhorar. Lógico que você pode criar novos padrões e fazer uma coisa melhor. Mas se assumir, se aceitar, se entender é o passo fundamental.